que eu quero responder, talvez de maneira genérica, sem prejuízo de ser reperguntado. Uma questão importante diz respeito ao projeto de lei das saídas temporárias, né, que ganhou o apelido de saidinhas. Então, eu quero afirmar a vossas excelências, as senhoras e os senhores, que o presidente da República sancionou praticamente in totum, praticamente na totalidade, esse projeto de lei que representa a vontade da soberania popular expressa pelo Congresso Nacional. O que é que foi mantido? Porque as senhoras e os senhores sabem que esse projeto mudou completamente a lei de execução penal, que é uma lei que data do regime militar, de 1984, que foi assinada pelo ex-presidente General Figueiredo e o ministro Abiakel, um jurista, mas reconhecidamente conservador e, diríamos hoje, de linha dura. Essa lei de execução penal de 84, eu ingressei na magistratura em 1990, no Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, onde tribunal ao qual pertenci durante quase 7 anos, antes de ser promovido a desembargador, e nós, basicamente, dentre outras coisas, evidentemente, nós examinávamos chamados incidentes de execução que decorriam justamente da aplicação da LEP, da Lei de Execução Penal, que estabelece uma política penitenciária de forma que haja uma reintegração progressiva do apenado na sociedade. Então, o apenado, o condenado, ele começa no regime fechado, passado um tempo vai para o regime aberto, semiaberto, depois aberto, tem direito a saídas temporárias e a todo um esforço, pelo menos em tese, de ressocializar esse indivíduo, fazer com que ele volte ao convívio social. Pois bem, o Congresso Nacional houve por bem alterar substancialmente essa política penal, política penitenciária que foi instituída ainda no governo militar. E o presidente da República, homenageando, é preciso que se diga isso, o Congresso Nacional sancionou 90% ou mais deste projeto de lei. Por exemplo, manteve o exame criminológico. E quero dizer às senhoras e aos senhores que há dúvidas com relação ao exame criminológico, com relação à eficácia do exame criminológico. É um exame caro. No meu tempo em que nós aplicávamos isso, intervia um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social e o diretor do estabelecimento prisional. Evidentemente, eram procedimentos caros, e ainda são muito caros, demoram, fazem com que a progressão de regime leve um tempo para além do prazo razoável, que é um direito hoje constitucional inscrito na Constituição, mas o presidente da República entendeu que, se é um desejo do Congresso Nacional, nós vamos manter, então, o exame criminológico. Mantivemos também na íntegra a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica, tanto para saídas temporárias, quanto para aqueles que se encontram em liberdade condicional, ou mesmo aqueles que estão em regime fechado, que eventualmente saem para tratamento de saúde, ou para alguma emergência de natureza, enfim, pessoal. O presidente da República entendeu que nós não poderíamos mexer nesta decisão no Congresso Nacional. E outra questão polêmica, mas que o presidente respeitou e conscientemente, aliás, nos cobrou, eu quero saber o seguinte: nós vamos vetar, ou existem mecanismos para que os presos perigosos que cometeram crimes graves não tenham direito à saída temporária? Eu disse, sim, presidente, nós mantivemos o parágrafo único do parágrafo 2º do artigo 122, que os senhores introduziram e foi mantido na sanção presidencial, que diz respeito ao quê? Proibição de saída temporária para aqueles que praticaram crimes hediondos, latrocínio, estupro, pedofilia, etc., para aqueles que cometeram crime com armas, aliás, com violência ou grave ameaça. Quer dizer, praticamente, a saída foi restrita a um universo muito pequeno, que já era pequeno.